Muito bem, iniciamos agora a análise do terceiro capítulo da apostila. Qualidade do software no processo de desenvolvimento ou no produto final. Então, capítulo 3, parte 1. Entrega do software. O objetivo de entregar um software é entregá-lo em tempo hábil, com baixo custo. Estratégias para atingir o objetivo. Tem a clássica e a ágil, né? A estratégia clássica analisa o processo existente e, após, introduz o gerenciamento de processos com uma série de boas práticas, buscando softwares de ótima qualidade. Já a estratégia ágil entrega metodologias ágeis, reduzindo o tempo de entrega ao cliente. Outros fatores que influenciam a qualidade do software: tecnologia do desenvolvimento, qualidade do processo, qualidade das pessoas, custos, tempo e cronograma. Melhoria de processo. Cada empresa tem seu próprio processo de desenvolvimento, né? Não existe um único processo que seja a chave do sucesso. Para obter um software de qualidade, devemos focar em aspectos do software que estamos interessados em melhorar. Pois, ao tentar melhorar todos os atributos e processos envolvidos, padronização, confiabilidade, manutenibilidade, esses poderão entrar em conflito e tornar essa melhoria muito trabalhosa. Então, o processo de melhoria de processo é cíclico, sendo suas principais etapas: medição de processos, análise de processo e mudança de processo. Medição de processo. Informações quantitativas necessárias. Exemplo: quantas pessoas precisamos? Quanto tempo é gasto em uma atividade? Se você não conhece a quantidade de tempo, pessoas e custos envolvidos, então você não conseguirá gerenciar esse software. Não se deve confundir a melhoria da eficiência do processo com garantia de qualidade de software. Então, o ciclo de melhorias do processo a gente mede, analisa e muda. Então, é essa sequência. Métricas de um processo: tempo, recursos necessários e controle de ocorrência de eventos. O tempo que um processo leva para ser concluído. Recursos necessários: pessoas, custos, tecnologia. Controle de ocorrência de eventos: defeitos, mudanças necessárias, número de linhas de código. Com base nos dois primeiros tipos, pode-se medir a evolução e eficiência do processo por meio da diminuição do tempo e de recursos do processo. Já o último tipo, que é o controle de ocorrência de eventos, possui uma relação mais próxima com a qualidade do software, como aumento do número de defeitos por uma mudança no processo de inspeção de código. Paradigma GQM, Goal, Question and Metric. Tá? O paradigma GQM, que é Goal, Question and Metric, em português seria metas, questões e métricas. Deve responder as seguintes perguntas. Primeiro, qual o motivo de se inserir uma melhoria no processo? Existe algum motivo para isso? Quais informações são necessárias para avaliar as melhorias? Com quais medições obtemos as informações necessárias? Essas perguntas, basicamente, podem ser resumidas em metas, questões e métricas, daí o nome do paradigma. Meta é um desejo que a empresa deseja alcançar. Pode ser aumentar a maturidade, ou seja, o tempo de permanência do software, ou até diminuir o tempo de execução de testes ou de construção. Questões estão diretamente ligadas às metas. Uma meta pode conter várias questões. O seu objetivo é clarear as metas. E métricas são as informações que devem ser coletadas para auxiliar na resposta de algumas questões. A análise de processo visa a observação de como o processo é executado e quais são as características e as pessoas envolvidas. A análise pode conter objetivos como entender as atividades e os seus relacionamentos de cada processo, entender os relacionamentos das atividades com suas medições, relacionar o processo com outros semelhantes da organização. Nesse momento, você está compreendendo como o processo é feito na prática, seus defeitos, quais métricas usam, quais ferramentas o apoiam, se as restrições da organização o afetam e assim sucessivamente.
Técnicas para análise de processo. Exemplos. Como é que nós podemos analisar processo? Questionários de entrevistas. São questões formais ou informais direcionadas ao pessoal envolvido no processo. Essas conversas podem ocorrer inúmeras vezes até se obter uma versão mais elaborada. Etnografia é o ato de observar no ambiente real de trabalho como as pessoas trabalham, pois em uma entrevista pode-se afirmar que o processo de trabalho é um, tentando esconder o real processo. E, na prática, o processo é feito de uma forma um pouco diferente. Mapeamento do processo auxilia a verificar quais atividades são desnecessárias ou ineficientes e como podem ser melhoradas. Mudanças de processo. Essa etapa visa inserir modificações no processo por meio de novas práticas e ferramentas. 5 etapas são normalmente realizadas nas mudanças de processo. Primeira delas, identificar melhorias, que é o resultado da análise do processo. Depois, priorização das melhorias. Nem todas serão implementadas imediatamente. Nós vamos implementar as mais importantes ou as mais necessárias. Introduz-se as mudanças, treinamento de processos, então treinar engenheiros para receberem os processos novos, e ajuste de mudanças. Sempre que se introduz uma mudança, é necessário realização de ajustes para até estabilizar o processo. Dificuldades nas mudanças. Primeiro, resistência às mudanças. Então, sempre existe, né, na maioria dos casos, toda vez que se introduz uma mudança, uma resistência. Né? Se eu introduzo uma mudança no software, não, eu prefiro ficar com o modelo antigo. Tá? Persistência de mudanças. É comum que novas propostas sejam descartadas e antigas versões sejam restabelecidas. Com isso, nós encerramos a parte 1 do capítulo 3. Então, bons estudos, leiam a apostila e voltamos a nos encontrar na parte 2.